Abra sua Bíblia no livro de 1 João. Nós estamos trabalhando no livro de 1 João e hoje nós vamos no capítulo 3 de 1 João, capítulo 3 de 1 João, versículo de 1 até o 3. Vamos ler? O texto diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha só a leitura. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. 2 pontos. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Na tradução da linguagem de hoje, diz assim: veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isso: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Amém? Quero falar sobre o tema o grande milagre. O grande milagre. Você alguma vez na sua vida já orou pedindo milagre a Deus? Sim, amém, eu já, aleluias, nós já oramos pedindo a Deus milagre. Deus já fez milagre na sua vida? Sim, Deus já fez milagre, aleluia, Deus já fez milagre. Mas aí você talvez possa dizer: não, Deus não fez, eu não percebo milagre nenhum, não tenho entendido nenhum milagre. Pronto, eu quero dar uma boa notícia para você. Deus faz milagre, e este é um milagre. Agora, qual milagre? Você vai aprender durante a ministração da palavra do Senhor. O grande milagre do qual nós fomos feitos alvos. Eu começo explicando para você algo bem interessante. Jesus veio à Terra para trazer uma nova revelação. Uma nova revelação. E porque essa revelação era nova, ele precisava dar um novo nome para Deus. Porque assim, essa revelação não poderia se identificar com nenhuma outra revelação, porque ela era uma nova revelação. E aí, Jesus, querendo trazer alguma coisa que fizesse sentido a essa nova revelação, porque ele poderia pegar termos do judaísmo como Messias, como Salvador, como esperado, como Emanuel, como outros nomes que ele poderia se referir a Deus. Ele resolveu trazer algo completamente novo. Ele resolveu chamar Deus de Pai. Era novo isso, Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Chamava Senhor, Yahvé. Mas esse sentido de Pai que Jesus chamou, não disse se direcionar a Deus como Pai. Isso era comum, as pessoas fazem. Deus, tu és o meu Pai. Até pessoas de outras religiões chamam seus deuses de Pai. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. É no sentido de dizer: eu sou seu filho. Isso é novo. Porque as pessoas se referiam a Deus, mas não entendiam que elas eram filhos de Deus. E Jesus veio e disse assim: olha, estou trazendo um novo tipo de relacionamento. Um relacionamento baseado na intimidade.
E nesse relacionamento nós vamos chamar o nosso Deus de Pai. E aí João diz assim, e de fato nós o somos. Nós somos filhos de Deus. Que coisa nova é essa? Isso apavorou o mundo. Tanto que quando Jesus se dirigia, Pai, o povo falava, pera lá, como assim? Esse filho de José com a Maria, filho do carpinteiro, como assim, Pai? Não era mais ou menos isso que você falava antes de conhecer Jesus? Quando alguém falava, eu sou salvo, eu falava, como assim salvo? Como assim Pai? E Jesus disse, Ele é o meu Pai. E aí ele vira para as pessoas e diz assim, e vocês são meus irmãos, ou seja, vocês também são filhos de Deus. Que boa revelação é essa, que gloriosa revelação. Deveria ser, mas não foi. O mundo caiu com facas e garfos sobre Jesus, dizendo isso é impossível. Isso não é natural, não pode acontecer. Deus não se relaciona com as pessoas a nível de paternidade desse jeito. Mas aí o Evangelho como um todo mostra-nos esta revelação gloriosa que nós somos filhos de Deus. Esse tipo de amor, chamado um amor extraordinário de Deus, ele é eterno, ele enobrece a vida da pessoa ao adotar-nos como filhos de Deus. Você e eu somos pecadores, ou éramos pecadores inveterados, naturalmente pecadores, miseravelmente perdidos, arrogantemente distanciados do Senhor, loucamente confundidos pelas coisas desta vida. Não havia nada em nós que agradasse a Deus. Não havia em Deus nenhuma razão aparente, ou não havia em nós nenhuma razão que justificasse Deus amar você e muito menos amar a mim. Por que Deus iria amar pessoas como você e eu? Talvez você até ele poderia amar, mas eu não. Pela precariedade da minha vida, pela forma com que eu vivia, não tinha razão nenhuma de Deus me amar. Mas aí vem Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar esse versículo? Você já decorou, né? Domingo passado nós falamos. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando nos lembramos quão insignificantes como criaturas, quão ingratos somos, quão rebeldes e quão vis nós temos sido como pecadores, que aí quando a gente recebe essa notícia de que Deus nos ama, nós ficamos surpresos. Você já chegou para a pessoa na evangelização e você chega para a pessoa e diz assim, gostaria de dizer para você o quanto Deus te ama. A pessoa começa a chorar. Aí você fala, você está chorando por quê? Ela fala, porque nunca ninguém me disse isso. Ai, que bênção, que coisa preciosa, que algo extraordinário, que boa notícia é essa, saber que Deus nos ama. E João, ele abre o texto do capítulo 3 dizendo, vejam quão grande é o amor de Deus para conosco. Deus querendo demonstrar este amor profundo que Ele tem por nós, o que Ele fez? Ele resolveu
fazer você filho dele. Não tinha outra forma dele demonstrar amor. Porque dar as coisas, dar saúde, encher o coração de alegria, momentos de felicidades, tudo bem, isso a gente pode fazer. A gente pode construir coisas e ter felicidades com elas. Como, por exemplo, fazer um bom prato de comida bem elaborado, depois sentar-se e comer aquela refeição com gosto, e você falar, foi muito bom, fiquei satisfeito, que coisa boa. Isso nós podemos fazer. Agora, dar a notícia de que Deus nos fez família dele, bom, essa notícia nenhum homem pode dar a si mesmo. Precisou partir de Deus, e foi isso que Jesus disse. Deus escolheu vocês, e é isso que João está dizendo aqui. Deus resolveu, na sua grandeza, fazer de você filho dele, da família sagrada de Deus. Então hoje você é filho de Deus. Não são todos, não é todo mundo ou todas as pessoas que são filhos de Deus. Há uma clareza nesse texto aqui de que Deus escolheu pessoas para isso. É evidente que nem todo mundo é filho de Deus, porque se todos fossem filhos de Deus, o mundo não estaria nas condições que está. Porque onde há um filho de Deus, há luz naquele lugar e não trevas. Onde há um filho de Deus, há justiça naquele lugar. Onde há um filho de Deus, há paz. Onde há um filho de Deus, há alegria. Onde há um filho de Deus, há respeito. Onde há um filho de Deus, há bênção. Mas não é isso que nós encontramos e vemos no mundo. Por isso nós não podemos nem afirmar e nem aceitar aqueles que afirmam que todo mundo é filho de Deus. E se alguém disse para você que todo mundo é filho de Deus, eu estou em nome de Jesus dizendo que isto é uma mentira. Não é todo mundo que é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que foram chamados por Deus para serem sua família. E eu creio que nesta igreja estão vários daqueles, ou se não, todos aqui, eu quero crer que todos nós que aqui estamos nessa noite, fomos chamados por Deus para sermos pertencentes à família dele. Amém, glória a Deus. Eu quero crer nisso. Aleluia. Eu quero crer que você, tanto quanto eu, porque eu tenho consciência de que fui chamado. Porque um dia o Espírito de Deus entrou no meu ser, falou na minha vida, ministrou em mim, dizendo que eu era um miserável, que precisava de uma transformação profunda. E eu disse, sim, Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser na minha vida. E Deus assim o fez. E porque Ele assim o fez, eu sou filho dele. Por bondade, por graça, por misericórdia, por generosidade exclusiva dele. Eu não tenho mérito nenhum. E ninguém nesta terra terá mérito para ser chamado filho de Deus. Se Deus te chamou para ser filho, Ele o fez porque Ele é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. Se Ele assim o fez, como alguém pode se ensoberbecer achando que é melhor do que o outro? Se Deus chamou você para ser da família dele, nas mesmas condições que Ele chamou a mim para ser da família dele, então no que nós somos melhor ou pior um do outro? Nem você é maior do que eu, e nem é menor do que eu, porque nós todos fomos chamados segundo a misericórdia de Deus para sermos da família dele. Então, se você é filho de Deus, tenha humildade e reconheça que o outro irmão também foi chamado na mesma base. Ele foi chamado
na mesma condição, ou seja, sem merecer. Você não merecia, ele não merecia, então somos iguais. Não tem melhor ou pior no que diz respeito a isso. Agora, veja que coisa interessante é isso, como uma ilustração. Vamos imaginar que Deus tenha dado para nós sermos um copinho desse, como este aqui, um copinho de água. Copinho de água como esse aqui. E aí você pega um copinho de água como esse, e esse copinho somos nós, vasos comuns. E nós vamos medir o oceano com este copo. Vamos ver quanta água tem no oceano com um copinho desse. Aí você pega, enche um e joga lá. E enche outro e joga lá. Para medir, né? Põe lá, faz uma piscina lá, pega o oceano e fala, vamos ver quanto tem no oceano. Vai chegar uma hora, você vai falar, mas não baixou nada desse lado e aqui já não tem mais onde colocar. É isso que nós somos em Deus. E é isso que Deus nos chama para nele experimentar. E não é para sabermos simplesmente quão grande é o oceano, mas Ele nos chama para experimentarmos do oceano. Deus não nos chama simplesmente para medir quanto Ele é grande, mas nos chama para experimentar quanto Ele é bom. Então, nós não podemos medir o oceano, assim como não temos como medir Deus. E se você pegar uma trena e quiser e tentar medir a profundidade de Deus, vai faltar. Se você for medir a altura de Deus com a sua treninha assim, você vai chegar uma hora e falar, meu Deus, não dá. Porque as coisas de Deus são maiores do que nós podemos imaginar. Então, na sua grandeza, no seu poder, Ele simplesmente, para mostrar o amor, resolveu fazer de você filho dele, da família dele. Você está entendendo onde eu quero levar você a pensar? O nome de Deus. Você pode assinar, no fim da sua assinatura, Vandir Duarte de Lima, Deus. Que eu sou da família dele agora. Eu recebi o sobrenome de Deus. Sou chamado por Ele, você é chamado por Ele. Você pode assinar aí, ó. Quando o diabo olha lá do seu mundo de opressão, e ele olha sobre a sua vida, ele vê sobre você e sobre o seu nome, o sobrenome de Deus, ele treme e fala, pera lá, porque este tem família. Amém. Olair José da Silva, de Deus. Miriam Mofato de Souza, de Deus. Rodrigo César Vieira, de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Fabiana Baldassarini Furtado, de Deus. E aí chega você e chego eu, e alguém fala, você é de alguma família importante? Você fala, da mais importante de todas. Eu sou da família. Qual família? Qual é o seu sobrenome? De Deus. Nossa, essa família é nova. Você fala, não, filho, essa família não é nova, ela nasceu antes da fundação do mundo. Eu sou desta família. Ai, que coisa preciosa, que coisa linda. Alguém certa vez quis expor assim a imensidão de Deus, e ele usou como o sol como exemplo, e disse assim, o sol, ele é tão extraordinário, é tão glorioso, está tão longe daqui, que
a gente só consegue ver o clarão dele assim, e nós não podemos olhar para ele com os nossos olhos assim naturais, porque nos queimam os olhos. De tamanha intensidade da luz, o João está dizendo que nós, como filhos de Deus, hoje não temos a ideia do que nós somos em Deus, nós temos uma simples reflexo do que nós vamos ser no futuro. Nós não conseguimos olhar para o sol. Aí eu fui dar uma pesquisada e descobri que a Terra, a nossa Terra, está distante do Sol a aproximadamente 149 milhões de quilômetros. 149 milhões de anos-luz de distância de nós aqui. E não sei se você sabe, a luz do sol, a hora que sai do sol, vamos pensar que você pega uma lanterna e acende a lanterna. Vamos pensar que alguém acendesse o sol. A luz do sol, saindo do sol, para chegar até nós aqui, viajando à velocidade da luz, ela leva 8 minutos e 18 segundos. Viajando à velocidade da luz. Mas eu falei, bom, eu não tenho ideia de como viajar na luz. Aí eu fui para uma pesquisa básica de se fosse de avião. Aí é um negócio mais possível. Eu descobri, se tivéssemos que viajar de avião, aproximadamente o avião aí desses que vai para outros países, ele viaja em torno de 890 até 1050, 1060 quilômetros por hora. Esse avião comercial, avião comum, não é jato de guerra, esse voa mais. Esse avião que leva a gente para lá e para cá. Mas vamos pensar que o avião que estivesse viajando a 1000 quilômetros por hora. Sabe quanto tempo ele levaria para chegar no Sol, saindo daqui da Terra? Ele levaria simplesmente 150 mil anos. 150 mil anos para sair daqui da Terra, decolando ali de Guarulhos, São Paulo, para chegar lá no aeroporto do Sol. 150 mil anos. É tempo demais. Tamanha a distância. A gente só consegue ver o clarão e não dá para olhar de frente. Tamanha intensidade. Agora imagina Deus que criou o sol. Quão maior ele é, quão mais glorioso, quão mais extraordinário, quão mais excelente ele é. Então, eu olho para Deus e não consigo visualizar, é só uma imagem distante. E a revelação que eu tenho da palavra de Deus. Mas o João diz assim, vai chegar um dia que nós vamos ver o Senhor com os nossos olhos, e aí o veremos como Ele é, e seremos como Ele é. Olha que coisa extraordinária. Vai chegar um dia que você e eu vamos chegar lá diante do Senhor, e aí nós vamos poder comparar quem somos com Ele, e o texto diz que eu vou ser como Ele é. Agora, como isso vai acontecer, eu não sei. Eu não sei. Só sei que eu vou olhar para Jesus e vou me tornar como Ele é. O texto diz isso, João diz isso aqui. Agora, como vai ser? Não faço ideia. Mas antes de chegarmos no céu, nós temos que passar e continuar vivendo aqui na terra. E o texto diz assim, que o mundo não nos conhece. O mundo não nos compreende, o mundo não conhece os nossos princípios. E quando eu falo mundo, você que veio domingo entende muito bem do que eu estou falando. O que é o mundo? Eu expliquei para vocês aqui.
Então o mundo não conhece os nossos princípios, o mundo não conhece as razões da nossa conduta, o mundo não conhece as fontes do nosso conforto, e o mundo não conhece os motivos da nossa alegria. As pessoas olham para nós nos momentos de dificuldades e falam assim: agora ele vai sucumbir. Como algumas pessoas falavam por salmistas, e o salmista lá no Salmo 42 e outros salmos diz assim: onde está o teu Deus? Na hora da angústia, na hora do sofrimento. E o salmista fala assim: calma minha alma, espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Queridos, o mundo não consegue compreender como nós podemos viver no mesmo mundo e sermos diferentes deles. Como é que nós podemos passar e às vezes por angústias até maiores e mantermos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa alegria e a consciência de ir em frente, de fazer a justiça, de perder se necessário for, de suportar o jugo se necessário for? As pessoas não conseguem compreender isso, não conseguem compreender quando no velório, ao invés de ficar lá se arrancando os cabelos, a gente louva a Deus e canta canções de agradecimento ao Senhor. O mundo não consegue e não vai conseguir entender isso jamais. O povo da terra não consegue entender por que a gente é tão feliz. O problema está que nem sempre nós acreditamos que somos felizes. E aí a gente vive o mundo olhando para o mundo, querendo as coisas do mundo. Sendo que há um prazer tão extraordinário nas nossas vidas, que chama-se poder de Deus, presença de Deus, ação do Espírito Santo em nós. Nós temos tudo o que é de bom em nós, mas nem assim às vezes conseguimos ter a alegria que deveríamos ter. É certo que você passa por dificuldade, é certo que eu também passo, mas a forma como passamos pela dificuldade é que mostra se somos ou não filhos de Deus. Se você se desespera, se descabela, se recorre às coisas dessa vida, simpatias, mandingas e amuletos e coisas dessa natureza, mostra que você não é filho de Deus. O Filho de Deus recorre a Deus, que é socorro bem presente na hora da angústia. O Filho de Deus, como o texto diz, vou subir lá do Abacuque, vou subir à torre de vigia e vou ficar lá esperando o livramento que vem do Senhor. Ficar aguardando as coisas de Deus. O nosso coração não fica perturbado. A Bíblia diz que o povo de Deus não se apavora quando ouve más notícias. O coração fica calmo. Não porque tudo vai bem, mas porque eu creio naquele que governa todas as coisas e que no final vai fazer com que tudo fique bem. Deus é assim. Os filhos de Deus confiam em Deus. Quem ama Deus confia nele e espera nele e vê o socorro que ele é capaz de fazer. Quantas vezes durante o nosso tempo de seminário passamos dificuldades das mais difíceis e a gente não contava nem para nossa família. E Eliane e eu, a gente orava ao Senhor. Eu sei que isso você também aprendeu a fazer. Quem é filho de Deus faz assim. Não fica por aí desesperado, liga para todo mundo da família. Oh, me socorre, me ajuda, eu estou perdido. Você recorre ao Senhor. Coloca-se diante do Senhor e fala: Deus, olha a angústia pela qual eu estou passando. Como o salmista no Salmo 3, ele diz assim: Senhor, veja como tem aumentado o número dos meus adversários. Olha que linguagem.
O Senhor vê, Senhor, como está juntando mais gente para me perseguir. O povão que está querendo a minha cabeça está aumentando lá fora, Deus. Mas eu estou aqui e estou tranquilo na tua presença, porque o Senhor há de me defender. Que coisa maravilhosa. O João diz assim: o mundo não nos conhece. E eu quero que você entenda algo aqui, querido. O mundo jamais vai amar você. O mundo não te ama e o mundo não vai amar você. Mocinhas bonitas, olhem para mim, mocinhas bonitas. Porque só tem moça bonita aqui. Amém? Fala amém, moça. Tem moça que está na dúvida aí, né? Mocinha, sabe aqueles caras que vêm com aquela conversinha? Pipipi, papapá, tititi, tutu. Ele não te ama, não. É golpe dele. Se você é filho de Deus, ô golpista, vai para lá. Mentiroso do inferno. Você não me ama coisa nenhuma. Você ama algo que eu tenho, que é muito precioso, que você está querendo. Mas ó, você não vai pôr a mão aqui não. Pode falar, vai pra lá, mentiroso. Filho do inferno. Eu sou do céu e eu vou pro céu. É mentira. O mundo não te ama. E se você é filha de Deus, eles não vão amar você, vão te perseguir, vão fazer mal para você, vão caluniar você. E eu vou explicar para você por que o mundo jamais vai amar o Filho de Deus, os filhos de Deus. Vou dar 3 razões aqui. A primeira, porque este mundo está entregue ao dono deste mundo e pai deste mundo, que é Satanás. O mundo tem um pai, e o pai do mundo é o diabo. Quem manda no governo deste mundo é Satanás. Se você é filho de Deus, o mundo nunca vai amar você. Vai te perseguir. Vai fazer mal para você. Segunda razão, sendo este mundo filho do diabo, o texto de Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, diz que Deus entregou as pessoas deste mundo para que elas se arrebentassem nos seus próprios desejos. Eu me lembro uma vez que o meu pastor, quando eu era moço, deu um conselho para um camarada que estava muito afim de beber mesmo, encher a cara. E ele vivia tentando uma justificativa assim, para que o pastor falasse: então tá bom, irmão, bebe. Aí ele chegou um dia, rodeou o pastor, e falou: pastor, eu queria beber, mas tem essa questão de ser crente. Aí o pastor olhou para ele e falou: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer beber? Ele falou: pastor, não é que eu quero, mas aqui tem hora que dá uma secura aqui na garganta, assim, dá uma vontade de beber. Ele falou: então, irmão, eu vou dar um conselho. O dia que der essa vontade, essa secura na garganta, vai lá e bebe, mas bebe mesmo. Bebe até cair. Você gosta de beber cerveja? Mas bebe, pega esse exagero já é por minha conta. Pega o cano que sai lá do barril de chopp e bebe direto do cano, assim. Até ficar louco, doido, tonto, até o mundo virar de ponta cabeça. Até você falar assim: uau, bebi mesmo, para rachar. Ele falou: mas e aí, pastor? Ele falou: e aí, meu irmão? Mas você vai para o inferno, é? Porque lá no céu não entra bêbado. Mas o pastor falou: irmão, você não quer beber? Então bebe, filho. Bebe, se é isso que você quer nessa terra, faça tudo o que você quiser fazer nessa terra, porque depois você vai passar a eternidade lá no inferno. Se você quer agradar o mundo e fazer as coisas do mundo, faça, mas faça
Mas no máximo que você aproveita. Quer roubar, mas rouba banco mesmo, rouba banco central. Vai roubar celularzinho aí do povo que é falso ainda. Vai lá e rouba o banco central. Você quer fazer filho por aí? Vai, mas faz de monte. Faz aquelas mulheres que têm tendência para gêmeos, que é para você ter filho aos montes. Quer fazer? Faça para rachar, porque depois você vai passar a eternidade no inferno. Agora, meu irmão, se você quer passar a eternidade na presença do Pai, numa vida de paz, de gozo e de alegria na presença dele, então você tem que renunciar ao mundo. Amém. Glória a Deus. O mundo foi entregue às suas paixões. O texto lá diz, Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32. Deus os entregou às suas paixões. Portanto, preste atenção, povo de Deus. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Verso 23 diz, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Versículo 24 diz, por isso, por causa dessa disposição no coração dos homens de fazer aquilo que lhes agrada, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Ou seja, aquele povo que estava babando por sexo, Deus diz assim, eu entrego vocês aos seus desejos, se acabem, se devorem, consumam tudo que vocês quiserem entre vocês. Você quer o corpo de alguém? Então devore o corpo. Na sequência ele diz, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Versículo 27, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Qual é o castigo da perversão? A própria degradação deles. O homem está se desmanchando em doenças. O homem está apodrecendo nas doenças, apodrecendo nas drogas, apodrecendo no álcool, literalmente apodrecendo. Gente que não tem mais fígado, gente que não tem mais as partes internas do nariz, gente que já não tem esôfago mais. Foi consumido por eles mesmos, e nas suas relações entre homens e homens, mulheres e mulheres, e homens com mulheres, nas suas relações desesperadas, desenfreadas, impróprias, eles vão se contaminando. É isso que o Paulo está falando aqui no livro dos Romanos.
E aí ele continua, verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornando-se cheios de toda maldade e injustiça, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, de homicídio, de rivalidades, de enganos e de malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, são inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Deus entregou as pessoas para que elas fizessem, ou para elas fazerem aquilo que elas querem fazer. Por isso a mentalidade do mundo é que nada é proibido. Se você se sente bem, ninguém tem que falar o que você tem que fazer, porque Deus entregou aos homens a sua vontade própria, e eles fazem o que dão na cabeça deles mesmo. Mas não se chamem filhos de Deus. E você que vai me assistir aí e que pratica um monte de bobagem, depois não vem dizer que você é filho de Deus. Porque filho de Deus, como o texto diz, se purifica diante deste mundo. E aí eu me reporto a você, meu irmão. João diz aqui, olha, se você é filho de Deus, você se purifica nesta vida. Filho de Deus não anda aí fazendo bobagem, não. Filho de Deus não anda pegando as minas por aí, não, viu, meninos? Sabe, irmãos, o mundo está entregue a si mesmo. Por isso, você que é filho de Deus, que se santifica, que procura fazer a justiça, praticar o que é certo, falar a verdade, o mundo não vai gostar de você e vai te perseguir. E vai te condenar. E lá no seu trabalho, e lá na sua escola, e lá na sua casa, lá na vizinhança, porque você é justo, não vão gostar de você. Vão falar mal, vão inventar as coisas. Vão maltratar o seu filho só porque ele é seu filho, porque é filho de crente. Nos persegue. O mundo, o texto diz, o mundo não conhece Deus. E se não conhece Deus, o mundo não conhece os filhos de Deus também, evidentemente. E aí o João, e eu vou terminar com isso, o João aqui no texto, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: aqueles que têm nele essa esperança se purificam, assim como ele é puro. Queridos, João está querendo dizer que a esperança que nós temos de ver Jesus, porque somos filhos de Deus, irmãos dele, somos herdeiros da promessa do Senhor e vamos morar no céu para sempre com o Senhor. O João diz que essa esperança deve mover a minha vida, ou deve ser suficiente para mover a minha vida e fazer com que eu seja santo no meio dessa geração pervertida. Enquanto estivermos nessa terra, meu irmão, vamos ser perseguidos. O mundo não nos compreenderá, mas por causa de Deus e por causa do céu, vamos manter a nossa fé, manter a nossa dignidade. Todo mundo pode roubar, não roube. Esta semana passada, eu não me lembro se foi no começo da semana ou no fim da semana passada, aconteceu uma coisa aqui chocante na rodovia próxima da Marília. O caminhão que tombou, os condutores do caminhão agonizando e gente saqueando a carga do caminhão. A vida humana perdeu sentido para muita gente. E se está passando um crente lá, fala, mas está todo mundo pegando. Irmão, você não vai pegar. Mas pastor, está todo mundo, olha, está todo mundo. Você não é do mundo. Você não é todo mundo.
Todo mundo faz aquele gato lá, pastor. Você não é do mundo para fazer gato. Pastor, todo mundo burla aqui. Você não é do mundo. Pastor, o pessoal mentiu, eu estava junto. Então fala a verdade você. Mas se eu falar a verdade, o mundo vai cair na minha cabeça, irmão. Deixa cair o mundo, mas você vai para o céu. Não se esqueça disso, você vai para o céu. O mundo não vai para o céu. Ainda que todo mundo pereça, mantenha você firme a sua convicção, e Deus vai abençoar o seu coração. Amém. E te livrar do mal e fazer você prosperar.